Então, vamos lá, pessoal. Continuando a nossa aula, abram lá na apostila de Ciências, página 27. Vamos lá? Ciências, página 27. Nós iremos ver aí sobre a biotecnologia e os micro-organismos. Então, vamos lá. Nós iremos fazer página 27 a 30 e, em seguida, caderno de atividades, página 60 e 61. Biotecnologia é um conjunto de técnicas de seleção e modificação de seres vivos para que produzam substâncias ou melhorem seu desenvolvimento. Então, podem grifar aí o que é uma biotecnologia. Então, é um conjunto de técnicas que é usado para que os seres vivos produzam substâncias ou melhorem o seu desenvolvimento. Pode parecer algo recente, mas há milhares de anos, os seres humanos já selecionavam sementes para obter alimentos melhores e utilizavam micro-organismos, como fungos, na produção de queijos e bebidas, mesmo sem saber que esses seres existiam e que estavam envolvidos na fabricação desses produtos. Conheça alguns acontecimentos relacionados à biotecnologia que fazem parte da história da humanidade. Então, aqui vocês vão ver as histórias, então, sobre quando não existia ainda agricultura. Então, tá lá. Quando ainda não existia agricultura, os seres humanos começaram a selecionar plantas para serem cultivadas e animais para serem domesticados. Plantas como milho, trigo e centeio, com sementes maiores, foram sendo escolhidas para serem plantadas e se reproduzirem, né? Então, vamos lá. Deixa eu só a professora compartilhar aqui. Então, olha lá, pessoal, continuando. Plantas como milho, trigo e centeio com sementes maiores foram sendo escolhidas para serem plantadas e se reproduzirem, o que no decorrer de milhares de anos resultou nas plantas que temos atualmente. Com a agricultura já estabelecida, os egípcios passaram a cultivar uva e a produzir vinho por meio da ação de fungos, mesmo sem saber que esses micro-organismos estavam envolvidos nessa produção. Depois nós temos lá, antes da existência das geladeiras, o leite retirado das ovelhas, das cabras e vacas tinha que ser consumido rapidamente. Se isso não é feito, parte do leite se solidifica e separa-se da parte líquida devido à proliferação de micro-organismos. Dependendo de como isso ocorre, permite a produção de queijo, e alguns povos antigos, como árabes e egípcios, identificaram esse processo e passaram a ser os primeiros povos dos quais se tem registro da produção de queijo. Há milhares de anos, quando a medicina como a conhecemos ainda não existia, os chineses começaram a utilizar soja para tratar infecções por fungos. Eles extraíam substâncias da soja que eram usadas para tratar micoses. As bactérias foram vistas pela primeira vez há aproximadamente 300 anos em um microscópio, bem simples, construído por Anthony van Leeuwenhoek. Antes disso, não se sabia que os micro-organismos existiam e estavam nos mais diversos ambientes. E somente em 1919 o termo biotecnologia foi criado e utilizado pela primeira vez. Atualmente, essa ciência envolve tecnologias avançadas, análises com a ajuda de computadores e o estudo de inúmeros cientistas. Desde o surgimento da biotecnologia, inúmeros outros avanços ocorreram nessa área. Atualmente, além de continuar usando as técnicas mais antigas, os cientistas conseguem alterar informações contidas nas células e misturar informações de seres vivos diferentes para obter novas variedades de plantas e animais. Isso é feito para desenvolver tratamentos médicos e outros produtos, como alimentos, medicamentos e combustíveis, definindo as características que desejam em um organismo. Então, nós temos lá a produção de alimentos. A produção de vários alimentos está ligada à presença de micro-organismos. Pão, massa de pizza, iogurte, queijo e vinagre são apenas alguns exemplos de produtos em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são um dos ingredientes principais. Então, nós temos lá o queijo. Leite, sal e uma seleção de micro-organismos são os ingredientes básicos do queijo. Os micro-organismos são adicionados ao leite para que ele adquira a consistência e o sabor característico desse produto. As variedades de queijo são obtidas por meio de pequenas diferenças no processo de fabricação ou dos micro-organismos utilizados.
Na produção do queijo, substâncias contendo micro-organismos específicos que não fazem mal à saúde são adicionados ao leite para que ele ganhe sabor e consistência. Em seguida, o queijo é colocado em formas e, após algum tempo, está pronto para o consumo. O vinagre. O vinagre ele pode ser produzido a partir de diversos ingredientes, como cana-de-açúcar e suco de limão, de maçã, limão ou uva. Com a ajuda de bactérias, o açúcar contido nestes ingredientes, então tá aí, se transforma em vinagre. Então tá lá, são bactérias que transformam o açúcar presente na cana-de-açúcar e no suco de maçã e uva, por exemplo, em vinagre. Pão, olha lá. Os ingredientes básicos do pão são água morna, farinha de trigo, sal e fermento. O fermento usado para fazer pão é chamado de fermento biológico, pois ele é composto de um tipo de fungo conhecido como levedura. Então, podem grifar aí, pessoal. O fermento usado para fazer pão é chamado de fermento biológico, pois é composto de um tipo de fungo conhecido como levedura. Esse fungo se alimenta do açúcar presente na farinha de trigo e produz gases que ficam presos na massa, fazendo com que ela cresça e fique macia. Ingredientes como água morna, farinha de trigo, sal e fermento biológico são misturados e bem amassados antes de irem para o forno e se transformarem em um pão. Então tá lá, depois de tudo misturado, os ingredientes formam uma massa que deve descansar para crescer antes de ir para o forno. As leveduras que compõem o fermento biológico fazem o pão crescer e ficar macio. E aí tem a curiosidade, você sabia? Quando o pão é assado, os fungos presentes no fermento morrem e o gás que eles produziram é liberado formando os furinhos da massa. Quanto maior a quantidade de furinhos, mais macio e saboroso é o pão. Olha só que legal! E aqui nós temos aí uma experiência, tá? Vocês podem estar fazendo junto com um adulto, tá? Lembrando, nunca façam sozinhos. Então, tá lá, qual balão vai encher? Vocês irão precisar de água morna, então aí o adulto precisa mornar a água no fogo, fermento biológico, açúcar, 3 balões de festa, 3 garrafas de PET de 500 ml, de meio litro, 3 etiquetas, colher de sopa, funil e caneta. Escreva açúcar, fermento e açúcar. Escreva açúcar, fermento e fermento nas etiquetas e cole nas garrafas. Então, em uma garrafa vai estar açúcar, na segunda fermento e na terceira açúcar e fermento. Coloque água nas 3 garrafas até aproximadamente a metade. Então, a água morna. Coloca aí na metade da garrafinha de meio litro, nas 3. Com a ajuda do funil, adicione 2 colheres de açúcar nas garrafas indicadas. Tampe-as e agite-as bem para dissolver o açúcar. Então, está indicando aí qual que é a garrafa. Então, vocês vão colocar aí 2 colheres de açúcar nas garrafas indicadas, tá? E vão agitar bem para dissolver o açúcar. E, em seguida, vocês vão destampar as garrafas, tá? Adicione 1 colher de fermento nas garrafas indicadas e agite-a suavemente sem tampar. Coloque um balão de festa na abertura de cada garrafa, conforme a imagem ao lado, e aguarde alguns minutos e observe o que acontece. E aí vocês vão responder qual balão encheu mais e como você explicaria esse resultado. Certo? Então, tá lá. Coloque água nas 3 garrafas até aproximadamente a metade. Adicione 2 colheres de açúcar nas garrafas indicadas, tá? Ah lá, as 2 garrafas indicadas quais são? Onde está escrito lá, né, pessoal? Tá lá, água com açúcar. São as 2 garrafinhas verdes. Pode olhar aqui, ó. As 2 garrafinhas verdes, as 2 das pontas, que vocês vão colocar o açúcar, é a água com açúcar e o açúcar e fermento, na verdade, né? Então, é açúcar e açúcar com fermento. Tá? E depois vocês vão colocar na outra só o fermento. Depois que vocês fizerem tudo o que está pedindo, vocês irão colocar aí as bexigas na tampa, o balão. Certo? Caderno de atividades, página 60. Então, tá lá. A seguir estão representadas algumas situações relacionadas à transmissão de doenças
causadas por micro-organismos. Então, vocês vão observar a situação 1, a situação 2 e a 3. Aí está lá o modo de transmissão, como que está sendo transmitido, qual é a doença e medidas de prevenção. Aí vocês irão escrever. A mesma forma na segunda, modo de transmissão, qual é a doença e medidas de prevenção. Então, vocês vão tentar montar aí, tá? Caso não consiga, nós iremos lá resolver na nossa aula online, combinado? Se você não puder participar da nossa aula online, veja com um amigo que tenha participado para vocês verem a resposta aí. Ou aguardem o gabarito, certo? Que vocês irão receber também, tá? 5. Qual da imagem apresenta a melhor forma de cobrir o nariz e a boca ao tossir? A imagem A, né? Então, ao tossir ou espirrar, é melhor proteger o nariz e a boca com a dobra do cotovelo, porque as mãos, elas têm muito mais contatos com os objetos e as pessoas. Escreva o nome de 2 micro-organismos que podem ser transmitidos nesses casos, do espirro, então, vírus e bactérias. E na página 61, vocês vão lá assinalar as afirmativas corretas e as que estão incorretas, vocês vão reescrever e transformá-las em verdadeiras, certo? No exercício 6. No exercício 7, vocês irão utilizar as expressões em destaque para formar o conceito de biotecnologia. Então, vocês vão escrever aí o conceito de biotecnologia, utilizando todas essas expressões que estão dentro do quadro. E 8, vocês vão ler as dicas e descobrir o nome de alguns produtos que são obtidos por meio da biotecnologia. Então, vocês vão ler as dicas e vão completar aí com as letras, certo? E agora, então, para finalizar a nossa aula, nós iremos para inglês. Abram lá em inglês. Deixa a professora voltar aqui. Página 8 e 9, nós iremos fazer, para finalizar a aula, página 8 e 9, que é sobre pedidos de ajuda, da gente pedir ajuda para as pessoas. Então, vamos lá, em inglês. Página 8 e 9. A professora só vai passar adiante aqui, tá? Então, olha lá. Página 8 e 9. Então, olha lá. Página 8. Nós temos lá, leia os pedidos da ajuda. Perdão, aqui é página 9, né? É uma página antes. Então, vamos lá. Aqui. Então, nós vamos ver aí, ó. Na página 8, vocês têm aí alguma ajuda, pedindo para ajudar. Então, olha lá. Vocês podem observar aqui, nós vamos utilizar essas palavras para pedir ajuda. Então, nós vamos escrever os pedidos de ajuda. E aí, vocês vão escrever. Então, olha lá, ó. Can you help me clean the mirror? Né? Aí, vocês vão escrever, então, assim, em inglês, pedindo ajuda. Então, o que está pedindo? Você pode me ajudar a limpar o espelho? Depois, can you help me wash the dishes? Então, o que significa? Você pode me ajudar a lavar louça? Essa é a pergunta, é o nosso pedido de ajuda. Depois, can you help me organize these things? Então, o que está pedindo? Você pode me ajudar a organizar as coisas, essas coisas? E por último, can you help me do the laundry? Então, está pedindo o quê? Você pode me ajudar a lavar roupa? Então, vocês vão escrever aí esses 4 pedidos de ajuda, certo? Deixar um tempo aí, se quiser pausar o vídeo, tá? Pausem o vídeo para dar tempo de vocês copiarem. E aí, na página 9, vocês vão ler os pedidos de ajuda, tá lá o pedido de ajuda. Então, lá no primeiro, tá pedindo para ajudar para limpar o armário. Mas aí a menina respondeu, I am sorry, quer dizer, sinto muito, me desculpe, mas eu tenho que estudar. E aí vocês vão escrever, I am sorry, I have to study. Então, vocês vão escrever isso, porque ela não pode ajudar. Depois aqui está pedindo se você pode brincar comigo. Aí a pessoa está respondendo, I am sorry, quer dizer, não, desculpe, sinto muito. I have to wash the car. Então,
eu não posso, desculpe, sinto muito, mas eu tenho que lavar o carro. Depois, o outro está falando, você pode me preparar um sanduíche, por favor? Aí o menino está respondendo, I am sorry, I have to clean the kitchen, né? Então, me desculpe, sinto muito, mas eu tenho que limpar a cozinha. E depois está perguntando, Tom, você pode jogar futebol comigo? Aí ele também está pedindo desculpa, I am sorry, quer dizer, desculpa, sinto muito, mas eu tenho que organizar, né? Eu tenho que organizar as coisas, então ele não pode jogar futebol. Então, é isso aí, pessoal, que vocês irão fazer na página 8 e 9, sobre os pedidos de ajuda, tá? E aí vocês podem estar indo lá no material de apoio, vocês vão ver o jogo da memória. Então, vocês podem recortar as cartas do material de apoio e jogar aí o jogo da memória sobre esses pedidos de ajuda. Certo? Então, a nossa aula de hoje é essa, pessoal. Caprichem, façam com atenção, pausem o vídeo, tá? E aí, quem não estiver participando da nossa aula online, pega o gabarito para acompanhar as respostas aí de ciências, ok? Beijos!